Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse agora mesmo solicite.net. GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. Olá, eu sou Caio César Mota e este é o seu Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos tudo sobre locação de imóveis. E para falar desse instigante tema, recebemos aqui no estúdio hoje a doutora Helena Moreira, que é especialista em direito imobiliário. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite. Boa noite. Falamos também em Goiânia com o doutor Siddhartha Staciarini. Doutor Siddhartha, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Caio, doutora Helena, doutor Arthur, doutor Vitor e todos os internautas. É um prazer imenso participar desse programa. Doutor Siddhartha Staciarini também, que é especialista em direito imobiliário. Doutor Vitor Ribeiro. Boa noite, doutor Vitor Ribeiro. Boa noite, doutor Caio. Boa noite aos colegas convidados aí, doutor Siddhartha, doutora Helena, doutor Arthur, ao público que nos assiste, né? Agradecer o convite, viu, doutor Caio? É uma satisfação poder tentar contribuir com o debate, né? Sobretudo ombreado aí por profissionais, né, tão capacitados e atuantes, né, no direito imobiliário. Nós que agradecemos por aceitar nosso convite, doutor Vitor. Doutor Arthur Camapum, boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutores. É uma satisfação estar aqui ao lado de vocês participando hoje desse programa. Doutor Vitor, doutor Siddhartha, doutora Helena, agradeço a participação. Nós agradecemos. Time de peso hoje conosco no programa para falar tudo sobre relação de locação de imóveis. E esse tema que é muito falado ou que gera muitas dúvidas, inclusive alguns números, o IBGE de 2017 diz que 68,7% da população brasileira possui imóveis próprios. Ou seja, uma grande gama ainda mora ou utiliza do meio de locação para poder residir. E para falar desse tema que gera dúvida, que gera discórdia, recebemos esse importante time, seleto time. E para poder começar, doutor Siddhartha, podemos começar contigo? Claro, à disposição. Doutor Siddhartha, nós sabemos que a relação locatícia é uma relação de direito privado, ou seja, resta afastada a relação de consumo. Diante disso, excetuado aqueles casos tidos como de crime, casos onde o locador decide não locar o imóvel para uma família por ter ali um homossexual ou um afrodescendente, dentre outros, esta relação, ela poderia ser admitida na relação locatícia? E ainda complemento a pergunta, nos casos em que o locador decidir não locar o imóvel para uma família que tenha criança ou que tenha cachorro, seria possível o locador fazer essa ressalva ou decidir não locar esse imóvel? Caio, esse tema é bem palpitante, porque na verdade a lei do inquilinato, no primeiro aspecto, ela não veda esse tipo de escolha pelo locador. Ele, em tese, na condição de proprietário, poderia fazer a locação do bem a quem entendesse por oportuno. A partir daí, ele poderia deliberar, por exemplo, que o seu locatário não tivesse filhos, não tivesse crianças. Porém, o entendimento que tem sido dado a essa questão hoje em dia, ele não tem sido esse. Tá? Existem outros diplomas legais que têm que ser observados, e aí, principalmente a Constituição Federal, né, que veda esse tipo de restrição. Então, eu diria que não seria aconselhável fazer esse tipo de vedação. Tá? Logicamente que o locador ele tem, como eu disse, essa prerrogativa, porém, nesses meandros dessa locação, se ficar evidenciado qualquer tipo de discriminação, né, dentre os quais o doutor citou, eu entendo que o locador poderia sim ter problema. Então, hoje em dia, eu não aconselharia de fato esse tipo de vedação, até porque há aquele entendimento, a partir do instante que o locador resolve por colocar o seu imóvel à locação, ele tem as seguranças que a lei lhe faculta, de, por exemplo, ao retomar o imóvel, o bem estar nas mesmas condições iniciais. Então, diante disso, em que pese a lei do inquilinato não vede, eu vejo como várias ressalvas, até por conta das consequências jurídicas que essa eventual restrição poderia causar.
Doutora Helena, gostaria de complementar a fala do doutor Siddhartha? Sim, eu gostaria só de pontuar que, apesar da lei não fazer nenhum tipo de vedação com relação à etnia, né, opção sexual ou a questão de religião, a gente tem esse cuidado, né, às vezes, quando o proprietário vai colocar o seu imóvel para locação, não de fazer vedação, mas de, às vezes, analisar o perfil do locatário que vai ocupar aquele imóvel. Então, se tem um condomínio onde a maioria dos moradores são idosos, não é razoável que seja locado para um grupo de jovens que vão fazer uma república, né? Então, para evitar problemas futuros de relacionamento, de convivência, o proprietário pode sim fazer essa limitação, perguntar quantas pessoas vão morar, se tem criança, qual a idade, se tem animal, qual é o porte, mas sempre tomando cuidado com essa questão de não configurar uma discriminação, né? Então, só para deixar claro que, apesar de não ser aconselhável, né, a partir do momento que você coloca o seu imóvel para locação, você abre a oportunidade para várias pessoas, mas que é possível sim fazer essas limitações. Bacana. E para complementar, doutor Vitor? Não. Doutor Vitor, vou te fazer uma nova doutor. pergunta. Os contratos de locações, eles somente serão considerados válidos se estiver feito de forma escrita ou existem contratos feitos também de forma verbal e esses contratos devem vigir ou devem ser seguidos? Devem, assim, a lei admite sim, doutor Caio, a locação, a contratação via verbal, né? Contra respaldo lá no artigo 47 da lei do inquilino. O que ocorre é o seguinte, via de regra, presume-se que o contrato não tem prazo determinado, quando ele é contratado verbalmente, né? Quando não é contratado por escrito. Salvo caso você faça prova por outros meios de prova em direito admitidos. Mas a contratação verbal é sim possível, inclusive na locação de cunho não residencial, né? Que aí a guarida que ela encontra é lá no 51. Olá, e você que nos assiste, pedimos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link e também deixe seu recado. Doutor Arthur? Boa noite. Doutor Arthur, caso o contrato esteja vigindo por prazo determinado, há alguma diferença em relação à sua rescisão, se comparado aos contratos de locação por prazo indeterminado? Na lei do inquilinato, nos casos de contrato por prazo determinado, após o período que finaliza o seu contrato, ele entende se o contrato já está rescindido sem notificação ou aviso prévio. Porém, após esse período, se o locatário permanecer por mais 30 dias, entende-se que o contrato está prorrogado por prazo indeterminado, podendo vir a ser rescindido mediante notificação prévia de 30 dias. Já nos que são os contratos por prazo indeterminado, a lei prevê algumas espécies de situações em que poderá esse contrato ser rescindido apenas. Bacana, voltamos ao nosso estudo, doutora Helena. Doutora Helena, há alguma situação em que o locador poderá retomar o imóvel antes do término do contrato sem que tenha que pagar a multa estipulada? Não. O locador, de acordo com a lei do inquilinato, ele não tem a possibilidade, o direito de reaver o imóvel enquanto o prazo estiver vigente, né? Somente após o término da locação. Em contrapartida, o locatário tem sim algumas possibilidades de devolver o imóvel durante a vigência do contrato, né, sem que tenha que pagar a multa. Uma delas é, por exemplo, o caso de transferência no trabalho. Se a pessoa comprovar que foi transferida, né, para um outro setor, para uma outra cidade, ela fica isenta da multa contratual por rescisão antecipada. Então não há possibilidade do locador retomar o imóvel durante a vigência do contrato, é isso? Não há possibilidade, de acordo com a lei do inquilinato. Doutor Siddhartha, é isso mesmo, doutor Siddhartha? É uma ressalva que a gente faz, viu, doutor Caio, que na prática, que a gente advoga bastante nessa área, existe uma confusão por parte do locador relativamente a essa possibilidade de uma retomada. Por vezes, imobiliárias, inclusive, elas admitem que seria possível desde que fosse pago o valor da multa rescisória. E essa situação, ela de fato não existe. Então, imaginemos o contexto. O locador aluga o imóvel dele por 30 meses.
Depois de 10 meses, uma filha que morava fora vai voltar para a cidade e precisa daquele imóvel para sua moradia, né? Então, nessa situação, ainda que seja para uso próprio ou de ascendente, descendente, enfim, o locador não pode efetivamente reaver o imóvel durante o prazo da locação. Uma ressalva a ser feita, uma exceção dessa regra, são aquelas locações build to suit, que é uma modalidade que a lei preconizou de forma taxativa, que podem existir situações pactuadas de modo diverso entre as partes. Mas nas locações convencionais, o locador não pode retomar independentemente do motivo. O que às vezes acontece nessa parte prática é que o locador entra num acordo com o locatário, seja para uma isenção de reforma, seja dando um prazo, isentando o pagamento de aluguéis, porém com consenso. De forma unilateral, o locador, sendo objetivo, não pode retomar nas locações convencionais o bem durante esse prazo determinado da locação. Tá ok, então resta ao locador cumprir o termo ou cumprir o prazo que está previsto em contrato. Doutor Vitor, nos ouve aí, doutor Vitor? Sim. Bacana. Doutor Vitor, o que seria a denúncia vazia? Doutor Caio, denúncia vazia é a denúncia, sendo bem sucinta, é a denúncia imotivada, né? É aquela denúncia que decorre simplesmente pelo término do prazo do contrato, pelo direito do locador, na qualidade de proprietário, né? Não necessariamente proprietário, porque ele pode ser usufrutuário, por exemplo, o locador, a posição de locador não é ostentada exclusivamente pelo proprietário, ao contrário do que o mercado pensa. Ele pode, decorrente do término do contrato, esse locador pode requerer a desocupação do imóvel, certo? Então, é uma denúncia que não tem motivo, não é decorrente de uma infração contratual, não é decorrente da falta de pagamento de aluguéis ou acessórios, né? Enfim, não é para uso próprio, é uma denúncia que não tem motivo. Por isso, a doutrina a chamou aí de denúncia vazia, né? Bacana. Doutor Arthur Camapum, admitindo que o contrato não tenha previsto a multa de rescisão em caso de seu desfazimento e o locatário venha dar ensejo à rescisão ou à resolução do contrato, na resilição do contrato, ele, locador, poderá cobrar uma eventual multa caso o contrato, para ser mais claro, não tenha estipulado nenhuma penalidade? Boa noite, doutor. Na lei do inquilinato, no artigo 4º, há a previsão de que as partes podem cobrar judicialmente essa multa. Ela deverá ser arbitrada pelo judiciário. Bacana. Doutora Helena, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco, caso o locador decida vender o imóvel, ele tem que notificar, ele tem que comunicar previamente o locatário para que ele exerça algum direito? E caso ele não o faça, que direito resguarda ao locatário? Sim, a legislação prevê o direito de preferência ao locatário, né, e fica resguardado a ele o direito de ser notificado pelo locador e que ele tenha as mesmas condições que qualquer outra pessoa. Então, o proprietário tem que notificar com o preço, forma de pagamento, as condições do negócio que ele quer, e o locatário tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Se, eventualmente, o proprietário vendeu o imóvel sem realizar essa notificação, o locatário tem direito, né, de entrar com uma ação judicial para requerer a adjudicação do imóvel, mas ele tem que cumprir alguns requisitos, né? Não é simplesmente requerer esse direito. Então, um deles, e o principal, é que o contrato de locação esteja averbado na matrícula do imóvel com pelo menos 30 dias de antecedência da venda, né? O que tem que ficar bem atento nesse ponto. Um abraço e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.